Seja muito bem-vindo ao Baú IPP. Hoje nós vamos lá para 2016, quando ocorreu a Conferência de Plantação e Revitalização de Igreja, mais especificamente na palestra 3 com o pastor Cheong Shik Park, sobre uma igreja forte. Fique ligado nessa pregação. Jantarumbe, irmãos. 저희 한국에서는 목회자에게 성공을 이렇게 이야기합니다. Na Coreia, a gente fala sobre sucesso para pastores dessa forma. 짧은 시간에 교인들이 많이 모인다. Curto prazo e realmente reunindo muitos números de membros. 빠른 시간에 교회 건물을 크게 짓는다. Curto prazo, levanta, ergue novo templo. 그러면 그 목사는 성공한 목사라고 평가도 합니다. Então, aquele pastor é considerado pastor sucedido. 과연 성경적일까요? Será que a Bíblia fala dessa forma? 성경은 어디에서도 그런 물량적인 성공을 이야기하지 않습니다. Nenhum lugar a Bíblia fala sobre esse aspecto, falando como vitória para ministério. 가장 중요한 성공은 한 사람에게 전념했는가 거기에 달려 있습니다. Verdadeira vitória para o nosso ministério é nada mais como nós convergimos para uma alma. 에이든 토저가 이런 말을 했습니다. 진정한 성공은 오직 하나님을 의지하며 최선을 다한 전 삶이다. Toza disse que realmente verdadeira vitória é como você dependia somente para Deus. 아무리 많은 사람이 모여도 그것이 성공이 아닐 수 있습니다. Mesmo que nós temos grandes multidões, isso não garante que isso é sucesso. 거대한 건물을 지었어도 그것이 성공이 아닐 수 있습니다. Mesmo que nós levantamos grande templo, isso pode ser enganado como se fosse sucesso. 한 사람의 영혼에 자기의 전부를 다하지 않았다면 그것은 눈에 보이는 성공일 뿐 진정한 성공은 아닙니다. Mas se nós não conseguimos uma alma cheia desse Deus cheio do seu coração, então nós estamos de longe do sucesso no aspecto de Deus. 예수께서 이 땅에 오신 것은 한 영혼을 위해서 É 오셨습니다. porque quando Jesus Cristo veio aqui na terra por causa uma alma, 한 영혼에 자신의 전부를 쏟으셨습니다. Jesus Cristo realmente colocou toda a sua vida pela uma alma. 그들이 창녀이든 세리든 간에 전 마음으로 그들을 향해 자신의 관심을 가지셨습니다. Não importa essa pessoa seja cobrador de imposto ou prostituta, mas como o Senhor tratou cada pessoa como toda pessoa. 수많은 무리가 당신을 따라다닐 때 그 수많은 무리에 관심이 없었습니다. Realmente muitos seguiram o Senhor Jesus Cristo, multidões, mas ele não se interessou muito com multidão. 그들 가운데 목마른 영혼과 하나님의 은혜가 절실히 필요한 사람을 향해 관심이 있었습니다. Mas ele tinha seu coração interessado uma pessoa, aquela pessoa que estava dentro desse multidão que tinha sede de Deus. 한 사람을 찾으셨습니다. Ele procurava uma pessoa. 누가복음 15장에 우리에게 이것을 설명하고 있지 De 않습니까? acordo com Lucas capítulo 15, nós sabemos muito bem. 잃어버린 한 마리 양에 대한 관심이었습니다. Jesus tinha seu interesse uma ovelha perdida, 잃어버린 드라크마에 대한 uma 관심이었습니다. dracma perdida. 떠나간 아들에 대한 관심이었습니다. Aquele filho que deixou seu pai, aí pai tem interesse desse filho voltar. 찾아내야 되고 돌아와야만 했습니다. Realmente ele precisava buscar e realmente tem que retornar. 찾아내고 돌아오자 기뻐서 잔치를 E 벌였습니다. assim que esse filho pródigo volta, como esse pai fica e fazendo festa. 이것이 하나님의 마음이었습니다. E nós sabemos muito bem, isso é o coração do pai. 지금도 하나님은 모든 사람 가운데 정말 그 마음에 하나님이 없이는 안 되는 사람을 찾으시고 있습니다. Realmente ainda hoje Deus está procurando e inspirando aquelas almas que realmente necessita dele. 인류를 사랑하시지만 그 중에 한 사람을 향한 당신의 관심을 갖고 계십니다. Deus ama toda a humanidade, mas ele realmente tem converge e uma alma. 진정한 주민 목회는 바로 거기에서 출발한다고 생각합니다. Nosso ministério tem que iniciar seriamente desse aspecto. 한 사람입니다. É uma pessoa. 이 한국의 목회 상황은 교회가 성장치 않은 목사는 굶어야만 합니다. No aspecto da Coreia, realmente pastor que realmente conseguiu levantar uma igreja, ele tem que passar de fome. 교회 성도가 없으면 목사는
먹고 살 일이 없습니다. Porque quando a gente não tem ovelhas, como que você vai ser sustentado? 사모님들이 직업을 갖든지 아니면 그저 하나님만 바라보고 입을 벌리고 있어야만 합니다. Então, esposas, pastor tem que trabalhar e tem que trazer pão, ou a gente só olha a Deus. 성도가 모여서 헌금이 모이기 시작하면 그때부터 목사에게 사례를 줍니다. Porque assim que a congregação se reúne, tem uma oferta, aí que começa a bonificar, remunerar o pastor. 제가 속한 노예 같은 경우는 거의 3분의 2가 이런 어려움을 겪는 목사들입니다. A presbitério que eu pertenço, 2/3 sofrem com a sua remuneração. 교회가 적기 때문에 먹고 살 일이 어렵습니다. Como sua igreja é fraca, é muito difícil sustentar totalmente o pastor. 그래서 어떻게든 교회가 커졌으면 하는 바람이 있습니다. Por isso todo pastor tem sede de crescer, resolver esses problemas. 커져야만 잘 먹고 살기 때문입니다. Porque assim crescendo ele pode ser sustentado. 커져야만 자기가 누릴 수 있는 것이 있기 때문입니다. Tem que crescer, senão ele não dá para fazer ministério. 그러다 보니 한 사람에 대한 열망은 있습니다. Por isso ele tem desejo de uma alma, 그러나 성경적이진 않습니다. mas não biblicamente. 우리 먹고 살기 위해서 목회하는 것이 아니기 때문입니다. A gente não faz pastoral só para sobreviver, 하나님의 마음을 시원케 하기 위해서 목회하는 것입니다. mas a gente somos pastores porque nós queremos suprir, satisfazer o coração de nosso Pai Deus. 잃어버린 영혼을 찾기 위해서 목회하는 것입니다. Sim, nós somos pastores para realmente ganhar essas almas perdidas. 많은 사람이 모이고 건물이 크고 사례를 잘 받는 게 성공이 아닙니다. Nosso sucesso não está em quantidade da remuneração, não quantidade das pessoas. 하나님의 심정으로 잃어버린 그 영혼을 찾는 갈망이 있는가? 그것이 그 사람의 성공을 좌우할 것입니다. Realmente ver sucesso pastoral é nada mais que dentro do nosso coração ainda existe esse desejo de buscar uma alma perdida. 저희 공동체에는 영혼을 향한 목마름을 갖고 있는 수많은 동역자들이 있습니다. Minha comunidade, minha igreja tem muitas pessoas que realmente têm esse coração. 저를 통해서 제자훈련 받은 1000분이 넘는 많은 동역자들이 있습니다. Tem mais de 1000 pessoas que fizeram discipulado comigo. Esses são meus cooperadores. 어린아이를 가르치고 때로는 노년들을 섬기면서도 그들에게는 영혼을 향한 목마름이 있습니다. Eles que realmente compartilham a sua fé cristã com criança, desde criança até pessoas de idade, mas eles têm em seu coração amar uma alma. 그래서 복음 증거하고 그들을 케어하고 그들을 섬깁니다. Por isso eles servem essas pessoas e ainda compartilham o evangelho e assim que eles cooperam comigo. 그들은 교회에서 어떤 사례도 받지 않습니다. Eles não são remunerados. 자기 물질로 섬깁니다. Eles mesmos oferecem suas ofertas. 자기 물질로 그들을 돌봅니다. E ainda eles usam seus materiais para servir essas pessoas. 힘들잖아요 물으면 그들은 오히려 감동한다고 이야기합니다. Eu pergunto, não está cansado? Mas eles dizem que não, isso me impacta. 하나님이 나를 사용하시며 너무 감사하다고 이야기합니다. Eu agradeço porque Deus está me usando. 직장을 끝난 다음에 아이들을 신방합니다. Assim que termina seu trabalho do mundo e depois do seu trabalho ainda visita suas crianças. 직장이 끝난 후에 병원에 신방을 갑니다. Tem alguns que depois do seu trabalho vai para o hospital. 그들을 위해서 기도하고 그들을 격려합니다. Visita, ora junto, compartilha a palavra. 그들의 아픔 때문에 울고 그들의 기쁨 때문에 웃습니다. Eles choram junto com seu sofrimento e regozijam junto com as suas alegrias. 이것이 평신도들이 하는 사역입니다. Isso é membros originais que fazem. 저의 경쟁자들이죠. Eles são meus concorrentes. 저를 부끄럽게 하는 사람들입니다. É aquele que realmente me desafia. 다른 게 부목사님이 저희 교회 탐방으로 오셨습니다. Veio pastor auxiliar da outra igreja para visitar nossa igreja. 왜 부목사를 고용하지 않는 겁니까? Me reclama, por que você não contrata pastores auxiliares? 우리의 직장이 없어지지 않습니까? Nós perdemos emprego, pastor. 우리 뭘 먹고 살란 O 말입니까? que a gente vai comer agora? 제가 그들에게 이렇게 이야기했습니다. Eu respondi assim para eles. 당신이 이 사람들보다 영혼을 향한 사랑이 있습니까? Será que vocês têm realmente amor mais do que esses membros? 이들만큼 영혼을 향한 뜨거움이 있습니까? Você tem aquele fervor, desejo de buscar uma alma do que esses cristãos? 우리는 전문 직업인이 아닙니다. Nós somos profissão, não somos pastor por profissão. 좋은 직장 찾자고 신학교에 간 것이 Você 아닙니다. não foi seminário para pegar melhor emprego. 안락한 삶을 누리기 위해서 신학교 간 게 Você 아닙니다. não foi seminário para ter uma vida sossegada, regalada. 목사가 된 것은 직업을 찾은 것이 아닙니다. Para ser pastor, isso não é seu cargo profissional. 목사가 된 것은 하나님의 사명 때문입니다. Nós tornamos pastores pela vocação.
우리의 스승이신 예수의 길을 따라가기 위해서 목사가 된 것입니다. Nós tornamos porque nós seguimos nosso grande mestre que é o Senhor Jesus Cristo. 예수처럼 살기 위해서 목사가 된 것입니다. Sim, nós tornamos pastor porque nós queremos viver como Jesus Cristo. 그 중에 제일 중요한 것은 그 영혼을 향한 우리의 열심입니다. O ponto mais culminante nada mais que quanto fervor a gente tem para uma alma. 한 사람입니다. É uma alma. 한 사람에게 복음을 증거하고 É testemunha evangelho para uma pessoa. 그들을 구원 얻게 하고 Seja essa pessoa salvo. 말씀으로 훈련해서 그들을 하나님의 사람으로 세우는 것입니다. E instrua essas pessoas pela palavra de Deus. 당장 눈앞에 큰 어떤 부흥이 없어도 괜찮습니다. Não vai ter grande avivamento no culto Brasil não, irmãos. 지금 한 사람으로부터 출발하면 충분한 것입니다. Mas, irmãos, não desista a partir agora já por causa de uma alma. 그건 충분한 성공입니다. Isso é suficiente para ser sucesso. 이것이 하나님의 계획입니다. Esse é plano de Deus. 하나님께서 노아 한 사람을 찾으셨습니다. Deus procurava uma pessoa se chama Noé. 하나님이 아브라함 한 사람을 부르셨습니다. Deus chamou uma pessoa convocada se chama Abraão. 처음부터 민족이 아니었습니다. Ele não era uma grande nação já. 한 사람이었습니다. Era uma pessoa. 그 한 사람을 통해 그 시대를 변화시키기 E essa 원하셨습니다. pessoa é uma pessoa que realmente transformava a sua geração. 한 사람을 통해 하나님의 구원을 실현하기 원하셨습니다. Deus sempre começava por uma pessoa. 수십 년 동안 그들은 하나님을 의지하고 신뢰하며 믿음의 길을 E 걸었습니다. assim, dezenas de anos, eles confiavam no Senhor e assim que eles seguiam. 하나님이 절대 급하게 하지 않았습니다. Deus não apressava de jeito 한 nenhum. 사람이 너무나 중요하기 Porque 때문입니다. uma pessoa é muito importante. 예수께서 이 땅에 오셔서 한 사람 한 사람에게 최선을 다하셨습니다. E Jesus Cristo na sua vida também, como ele tratava cada pessoa. 그분은 전 세계를 당장 회복할 능력도 있었습니다. Jesus Cristo, como ele pode realmente dar uma reviravolta ao mundo inteiro e encontrar todo mundo. 수많은 군중을 자신의 제자로 만들 수 있는 능력도 Ele 있었습니다. tinha poder, por que não? Ele podia fazer grandes seus discípulos com multidão. 근데 왜 12사람만 제자로 삼으신 겁니까? Mas por que ele concentrou sua vida com 12 pessoas? 그분이 만약 수만 명을 제자로 삼아버렸다면 우리는 희망을 갖지 못할 수도 있습니다. Já imaginou se ele começasse com multidões, milhares de pessoas? E para a gente isso é um fracasso. 12명에게 우리에게 희망이 있는 것입니다. Mas como é 12, a gente também dá para fazer. 그 12명에게 주님은 위대한 미래를 맡기셨습니다. Aquele 12 fracos que Deus, Jesus colocou realmente grandes comissão. 그들에게 하나님 나라의 모든 비밀을 위임하셨습니다. E Jesus falou para eles o mistério de Deus. 혼자 다 하신 것이 아니었습니다. Jesus não fez isso sozinho. 당신은 구속을 감당하셨지만 세계를 구원하는 것은 제자들에게 맡기셨습니다. Ele é um redentor, o único redentor. Mas essa história de salvação seja cumprida através de seus discípulos também. 소수를 통해 하나님의 위대한 비전을 바라본 것입니다. Porque Jesus via realmente esse plano da salvação de Deus através de poucas pessoas. 그 중에 12명에서도 한 사람은 실패했습니다. Entre 12 ainda uma pessoa falhou. 우리도 가끔 실패할 수 있습니다. E nós também podemos falhar. 사람으로 상처받을 수 있습니다. Nós podemos ser feridos por causa das pessoas. 그러나 한 사람에게 모든 것을 내거는 것만은 결코 포기해서는 안 됩니다. Mas a gente jamais desistiremos realmente não ver uma alma no nosso ministério. 저희 공동체에는 그 한 사람 때문에 울고 자신의 최선을 다하는 수많은 동역자들이 있습니다. Na minha comunidade, igreja, e a gente tem muitos líderes que choram por causa da pessoa, mas nunca desiste uma pessoa. 그들은 교회로부터 어떤 대가도 받지 않습니다. Eu já falei que essas pessoas não são remuneradas, não espera alguma coisa recompensada da igreja, 자신의 시간과 물질을 들여서 한 영혼을 위해 헌신합니다. mas você coloca seu recurso, seu tempo, seu serviço por causa da uma alma. 전도파트에 있는 어떤 분은 아침부터 저녁까지 전도하러 다닙니다. Tem departamento de evangelização, essas pessoas trabalham desde manhã até a noite. 때로는 점심을 굶고도 전도합니다. Eu vi um dia ele estava evangelizando sem almoço, 사람을 만나야 되기 때문입니다. porque justamente naquele horário eles encontraram um grupo. 제가 이렇게 말씀했습니다. Eu falei assim: 식사는 하고 전도하셔야죠. evangeliza pelo menos com almoço. 목사님 시간이 없어요. Aí eles falaram assim: pastor, não temos tempo não. 한 영혼을 구하는데 시간이 부족해요. Para uma alma, a gente não tem tempo, pastor. 평신도입니다. É o meu membro. 아침부터 저녁까지 지금도 여전히 그렇게 헌신할 겁니다. Desde manhã cedo até a noite ele estava buscando almas perdidas. 저희 공동체는 그런 동역자들이 많습니다. Eu tenho vários membros que cooperam comigo dessa forma.
그들을 보면 제가 부끄럽습니다. Até de vez em quando eu me sinto envergonhado com eles. 저는 교회에서 사리도 받습니다. Eu já falei que eu sou remunerado. 교회가 커져가면서 좀 여유시기도 했습니다. Sim, e como a igreja está crescendo muito, me trata bem. 그래서 가끔 저 자신을 돌아봅니다. Por isso eu preciso me refletir. 내게 한 사람을 향한 열망이 있는가? Ainda eu tenho esse fervor por causa de uma alma? 아무리 수많은 사람들이 모이고 건물이 커져서도 Mesmo que tenha milhares na congregação e ainda templo grande, 한 사람을 향한 그 초심을 잃어버리면 저는 아무것도 아닌 것입니다. mas se eu perco esse primeiro amor, aquele fervor para uma alma, eu já está acabado minha vida. 그저 세상적인 목회자에 불과할 것입니다. E assim me tornarei pastor mercenário. 전문 직업인으로 전락해버리고 말겠죠. E assim que me reflete para não perder esse primeiro coração. 한 영혼을 향한 목마름이 있어야만 합니다. Sim, a gente tem que focar uma alma. 저희 동역자들이 워낙 사람들을 찾고 신방하는데 돈이 많이 들어서 제가 돕기를 원했습니다. Como é visitação também gasta, né? Tem conduções, muitas coisas. Eu tinha vontade de cooperar e ajudar financeiramente também. 한국은 가정을 찾아갈 때 자그마한 선물을 가지고 갑니다. Porque costume cultura coreana, quando você visita uma família, as pessoas levam uma lembrancinha, algum presente, né? Em casa que você visita. 그러니까 돈이 많이 들어요. Aí quem faz evangelização gasta um pouco de dinheiro. 다 그렇게 부유하지 않습니다. Porque meus membros não são ricos, não. É pessoas simples. 교회에서 좀 도와드리겠다 그랬습니다. Aí eu falei, a igreja, a gente vai criar um fundo, vai ajudar vocês. 선물이라도 사드리겠다 그랬습니다. E pelo menos lembrança, presente, a igreja paga. 한 달에 몇십만 원씩 들어가는 돈이 필요했습니다. Porque eu vi que eles gastavam pelo menos R$1.000 ou mais por mês. 그들이 싫다고 거부했습니다. Eles diziam, não, pastor. 우리의 보물을 하늘에 쌓는 것입니다. Eu tenho meu tesouro lá no céu, eu estou depositando no céu. 교회에서 주시면 고맙기는 하지만 마음이 Se 부담스럽습니다. a igreja me ajuda, agradeço, mas se isso me incomoda, eu tenho um problema. 내 것으로 줄 때 기쁘더라고요. E eles falaram, não, deixa eu investir. 내 것으로 섬길 때 감사했습니다. Eu quero servir com minhas coisas. 그들이 다 사양했습니다. E é assim que eles servem. 지금도 여전히 그들은 자신의 물질과 자신의 헌신으로 하나님 앞에 나아갑니다. Então eles sempre aproximam a Deus usando seu recurso próprio, seu tempo próprio e seu serviço. 물론 물질의 어려움은 있을 것입니다. Sim, alguns devem ter problema parte financeira. 그러나 그들에게는 하나님의 구원에 참여한다는 감동이 있습니다. Em recompensação, mas eles têm aquela emoção, aquele coração de gratidão que eu sendo usado por Deus. 제게는 매일마다 올라오는 많은 기도 제목들이 있습니다. E tem todo dia eu recebo muitas mensagens de pedido de orações. 매일마다 수백 명의 동역자들로부터 중보기도의 제목들이 올라옵니다. Centenas de cooperadores me pedem, vem lista de orações de intercessão. 교인 중에 누가 아프기도 하고 수술을 받기도 합니다. Entre membros, alguém está doente, enfermidade, alguém precisa fazer operação, cirurgia, assim por diante. 장례식이 나기도 하고 아이가 태어나기도 합니다. Tem algum novo nascimento, criança ou funeral, assim por diante. 저는 그 자리에 거의 못 갑니다. Eu não posso ir a todos esses lugares. 동역자들은 거기에 있습니다. Mas esses meus membros, eles estão lá. 병실에 찾아가고 장례식에 찾아갑니다. Alguns vão para o funeral, alguns vão para o hospital. 아이가 태어나도 찾아갑니다. Eles dão uma lembrancinha, está nascendo agora. 모두가 동역자들입니다. Todos eles são meus cooperadores. 자기 물질과 시간을 가지고 그들을 섬깁니다. Eles servem ainda com seus próprios recursos. 거기서 위대한 생명이 파급되기 시작합니다. E assim que isso contagia outras pessoas. 그래서 저희는 그들을 평신도라 말하지 않습니다. Por isso eu não falo eles simplesmente membros. 주님의 제자라고 이야기합니다. Mas eu falo, vocês são discípulos do Senhor. 동역자라고 말합니다. Eu chamo eles de meus cooperadores. 그렇습니다. 그들은 주님의 동역자입니다. Sim, eles são cooperadores do Senhor Jesus Cristo. 저의 동역자입니다. Sim, eles são meus cooperadores do ministério. 저희 교회는 평신도가 없습니다. Na minha igreja não existe membros ordinários, não tem. 다 주님의 동역자만 존재합니다. Não tem leigos, só tem discípulos e cooperadores do Senhor Jesus Cristo. 주님의 마음을 가지고 한 영혼을 향한 자신의
모든 것을 쏟아붓는 동역자만 존재합니다. Sim, eles são cooperadores do ministério, aquele que tem coração, mesmo coração, aquele coração do Senhor Jesus Cristo para buscar uma alma. 하루아침에 그런 마음을 갖는 게 아닙니다. Isso não pode acontecer um dia para o outro, não. 예수 믿고 구원 얻은 사람에게 적어도 몇 년 동안의 훈련이 필요한 것입니다. Isso necessita pelo menos alguns anos para você dedicar essas vidas. 제자 훈련은 코스웍이 아닙니다. Irmãos, discipulado não é módulo que passa. 예수 그리스도 믿는 사람에게 진정 하나님의 구원이 나타난다면 Se realmente uma pessoa que acredita no Senhor Jesus Cristo e realmente manifesta realmente essa alegria da salvação, 구원 얻어서 천당 가는 것으로 끝나서는 안 될 것입니다. sua salvação não pode encerrar porque depois da sua morte você vai para o céu. 당신들이 구원하신 하나님의 구원의 모든 역사에 동참시키는 것입니다. Se realmente você é salvo, tem alegria, então você também tem que participar, seja co-participante desta história da salvação do Senhor Jesus Cristo. 그래서 그들에게 한 사람 한 사람 그들의 수준에 맞는 훈련을 합니다. Por isso, de acordo com seu nível, a gente tem que treinar, ensinar. 처음에 교회 들어오면 새가족반을 합니다. Quando esse grupo entra na igreja, a gente coloca na nova família. 공동체 비전을 이야기합니다. Aí que lá compartilha sobre visão da igreja. 당신이 이 교회에 참여하면 어떤 삶을 살 것인가를 그들에게 알려줍니다. E a gente desafia, se você vive, se torna membro dessa igreja, qual visão que a gente vai ser compartilhado junto. 동역자들이 그들의 집을 방문합니다. E assim, meus cooperadores já formados, eles vão visitar esses novos membros. 구원의 확신을 질문합니다. E assim verificar e fala sobre salvação, certeza da salvação. 확신이 없으면 확신을 갖도록 가르칩니다. Se não tiver certeza da salvação, então entra no outro grupo para receber salvação. 그리고 성장만으로 인도합니다. E pessoa que tem aí leva para crescimento espiritual. 신앙이 정상적으로 성장할 수 있도록 그들을 가르칩니다. Para que realmente seu crescimento espiritual seja saudável. 그리고 소그룹으로 인도합니다. E depois eles são dirigidos para pequenos grupos. 거기에서 매주마다 모임을 가지고 신앙의 훈련을 받기 시작합니다. Semanalmente se encontram nos pequenos grupos, compartilha para realmente viver com essa fé comunidade. 그 다음에 2년 동안의 성경 훈련 과정이 있습니다. E depois disso tem 2 anos treinamento da Bíblia. 신구약 성경을 체계적으로 2년 동안 가르칩니다. É panorama bíblica de Velho Testamento e Novo Testamento durante 2 anos. 중간중간 시험도 봅니다. No meio do caminho tem provas, pessoal. 점수가 안 되면 재시험 봅니다. Se não passa a prova, então tem que repetir, tem que fazer de novo. 리포트도 있습니다. Tem que fazer relatório, trabalho. 졸업시험도 있습니다. E tem última prova geral da formatura. 한 달에 한 번씩 읽는 필독 도서도 있습니다. E todo mês tem que ter uma leitura do livro. 2년 동안의 성경 공부를 체계적으로 배웁니다. E durante 2 anos aprende toda a panorama bíblica de Velho e Novo. 그들 중에 제자반을 선발합니다. Entre eles a gente seleciona quem vai para discipulado. 앞으로 리더가 될 사람들입니다. Porque eles vão ser líder da igreja. 그리고 1년 넘게 훈련을 합니다. E assim eles entram no discipulado durante 1 ano. 성경의 모든 교리를 다시 한번 점검합니다. E a gente reverifica a sua vida 그들의 espiritual. 삶을 점검합니다. E depois a gente vê eles se tornar, entrar no ministério. 리더십을 교육합니다. E a gente mais 1 ano de discipulado avançado, liderança. 그렇게 1년 넘게 해서 제자 훈련이 끝납니다. E assim que termina discipulado, 그리고 사역 훈련을 합니다. e aí entra mais 1 ano de treinamento, ser cooperador. 그리고 말씀으로 섬기는 지도자를 파송합니다. E assim ele se torna como cooperador para compartilhar essa palavra com outros membros. 모든 주일학교 교사들을 파송합니다. E assim que ele se torna, pode trabalhar no departamento da escola dominical, assim por diante. 저희 교회에서 리더가 된다는 것은 최소한 3년 이상 성경을 배워야만 가능합니다. Então, na minha igreja, a pessoa quer ser professor ou quer trabalhar, servir um departamento, então, pelo menos, mínimo, 3 anos de treinamento discipulado. 그러면서도 봄과 겨울에 끊임없이 전도 훈련을 합니다. E ainda, entre estações, primavera e outono, tem que sair para fazer evangelização. 12주씩. Cada 12 semanas. 때로는 길거리 나서 전도도 합니다. Tem que evangelizar lá fora, na rua mesmo. 관계 전도도 합니다. E também entre relacionamentos. 그렇게 전도해서 구원 얻은 사람들을 자기의 순원으로 가르칩니다. E assim, essas pessoas evangelizadas é convidado para ser o pequeno grupo, 그들과 함께 성장해 나가는 것입니다. para ter relacionamento.
그렇게 한 영혼을 향해서 열심을 다할 때 그들의 가슴 속에 불꽃이 타오릅니다. E assim essas pessoas têm chama, esse fervor para uma alma. 내가 구원 얻어서 그쳐서는 안 되겠구나. Essa salvação, a história da salvação não pode encerrar dentro da minha vida. 구원시켜야 되겠구나. Eu também tenho que ser esse condutor, apresentador. 내가 훈련만으로 끝나서는 안 되는구나. Essa história não pode terminar com o meu treinamento. 이제 훈련시켜서 하나님의 사람으로 양육해야 되는 거구나. E eu tenho que nutrir outras almas também. 그들의 가슴에 그런 열정이 있습니다. E assim que eles colocam a sua vida em disposição. 절대 조급할 이유 없습니다. Mas, irmãos, não precisa apressar. 한 사람부터 출발하는 것입니다. Começa com uma pessoa. 저희도 한 사람부터 출발했습니다. Porque eu comecei com uma pessoa. 더딘 일이지만 반드시 이루어지는 역사입니다. É processo muito lento, mas isso realmente acontece. 저는 아까 목사님께서 말씀하셨듯이 거꾸로 간 사람입니다. Como o pastor Aribal disse que eu sou realmente pastor presbiteriano que andou ao contrário. 성령님에서 말씀으로 바뀌어진 사람입니다. Realmente eu buscava sempre dons, talentos, aí que eu virei para a palavra. 제가 순복음에서 공부하면서 굉장히 마음에 부담감이 있었습니다. Quando depois da minha formatura, quando eu estudei outro seminário de Assembleia de Deus, eu tinha muito assim, incomodava isso muito na minha vida. 조직 신학 시간에 매일 방언만 하는 게 전부였습니다. No seminário, era aula de teologia sistemática, e esse cara não estudava dom da língua. 순복음 신학을 배우고 싶어 들어갔습니다. Eu realmente sofria lá. 성령에 대해서 배우고 싶었습니다. Porque, na verdade, eu queria realmente aprender o que é dom, realmente o que é intervenção de Deus e Espírito Santo. 근데 대부분 조직 신학 교수가 부흥사들이었습니다. Mas quem ensinava lá teologia sistemática era grandes reavivalistas. 지난주에 부흥에서 어떤 일이 일어나는가 그것만 간증했습니다. Durante a aula de teologia sistemática, cara só falava o que acontecia semana passada no avivamento. 자신이 나타낸 기적만 Ele só 이야기했습니다. fala que milagre que aconteceu semana passada. 그리고 방언으로 예배가 강의가 끝났습니다. Aí ainda pior que a aula de teologia sistemática se ensinava com oração de dom da língua. 시간이 갈수록 공허해졌습니다. Aí eu fiquei, o que está acontecendo aqui? 그때 말씀으로 돌아왔습니다. E assim eu consegui voltar para a palavra. 요한복음 14장에 성령을 진리형이라고 말씀하십니다. Sim, como segundo João capítulo 14, é Espírito Santo e é verdade. 우리에게 오신 성령은 예수를 믿고 고백하도록 도우십니다. Sim, esse Espírito Santo nos ajuda para que a gente entenda quem é Jesus Cristo. 가장 강력한 성령의 역사는 예수를 주로 믿게 하시는 거듭남의 역사입니다. Maior poder de Deus, o Espírito Santo, é uma alma conheça Jesus Cristo e renasça. 가장 강력한 성령 역사는 진리의 말씀을 가르칠 때 나타나는 역사입니다. Maior impacto, maior poder de Deus, o Espírito Santo, é nada mais quando a gente ensina a palavra de Deus. 바로 성령이 진리형이시기 때문입니다. Porque Espírito Santo é verdade. 하나님의 사람들이 말씀을 가르칠 때 위대한 성령의 역사를 경험하기 시작합니다. Imagina, irmãos, ainda homens de Deus, mulheres de Deus que ensinam a palavra de Deus, aí que acontece a intervenção de maior poder de Deus, o Espírito Santo. 목회자가 말씀을 가르칠 때 위대한 성령의 역사가 나타나기 Quando o 시작합니다. pastor ensina a palavra de Deus para a sua congregação, aí que atua grande poder de Deus, o Espírito Santo. 단순히 병고침이나 어떤 능력만이 아닙니다. Não somente quando a pessoa cura e ora e expulsa demônio, não é somente isso, não. 한 사람의 영혼을 깊이 변화시키고 그들의 삶을 뒤바꾸는 역사인 것입니다. Maior impacto de Deus e Espírito Santo é nada mais uma pessoa que se transforma, muda a sua vida. 말씀이 생명인 것입니다. Porque a palavra é vida. 성령은 항상 말씀을 통해 역사하십니다. Porque Deus e Espírito Santo sempre trabalha através da palavra. 이것이 제가 경험한 장로교의 강점이었습니다. É esse maior potência, maior recurso e instrumento que tem presbiteriano. 저는 장로교에서 순복으로 갔었습니다. Pastor presbiteriano que foi para o Assembleia de Deus. 다시 장로교로 돌아왔습니다. Aí eu voltei de novo para 진리를 가슴에 담고 presbiteriano. 말씀을 가슴에 담고 E agora eu estou cheio de palavras de Deus no meu coração. 말씀이 능력입니다. Porque palavra é poder. 성령이 하지 않고는 말씀은 절대로 우리에게 역사할 수 없습니다. Irmãos, sem Espírito Santo, jamais essa palavra terá operosidade.
성령은 지금도 목회자의 설교 속에 강력하게 역사합니다. Ainda hoje, todos os nossos pregadores, quando a gente prega, Deus, o Espírito Santo atua dentro das nossas pregações. 또 말씀을 가르칠 때 역사합니다. Sim, Ele aparece quando nós ensinamos a palavra de Deus. 비록 평신도 되지만 그들이 말씀으로 섬길 때 강력하게 역사합니다. Não importa, mesmo que sendo membro ordinário, quando essa pessoa fala sobre a palavra de Deus, aí que acontece o poder de Deus, o Espírito Santo. 비록 더딜지 모르지만 우리가 말씀으로 가르칠 때 위대한 성령의 능력들을 경험하게 될 Irmão, 것입니다. esse processo é lento. Mesmo assim, nós temos essa certeza de sua intervenção, o trabalho de Deus, o Espírito Santo. 지식으로 아는 말씀이 아닙니다. Não é palavra que a gente conhece, mero conhecimento, 전인격으로 믿는 말씀입니다. mas sim com todo o seu caráter. 그리고 삶으로 드러나는 É 말씀입니다. através da sua vida vivida. 영혼을 사랑하라는 그 말씀 앞에 순종하는 역사입니다. Aquela obediência que a gente realmente vai buscar uma alma 복음 perdida. 증가하는데 최선을 다하는 그 거룩한 열정입니다. Realmente colocar todo o seu favor, toda a sua força e entendimento para falar sobre o Evangelho. 이것이 말씀 사역 속에 나타난 위대한 역사입니다. Essa é a maior história, a maior poder de Deus e Espírito Santo que acontece dentro da palavra. 그렇습니다. Isso mesmo. 하나님의 말씀을 가르치는 현장 속에 나타난 위대한 역사입니다. A gente tem que viver com essa aparição de Deus e Espírito Santo sempre conosco durante a palavra. 저는 많은 부목사님들이 담임 목사님으로 가는 모습을 봤습니다. Eu vi muitos pastores auxiliares convidados como pastor titulares em outras igrejas. 큰 교회 부목사님이 있다가 다른 교회 담임 목사로 부임하는 분들 말이죠. Por exemplo, pastor auxiliar de uma igreja razoável, grande e tal, que está convidado a ser pastor titular de outra igreja. 가끔 저에게 오셔서 한 달이건 이렇게 훈련받고 가시는 분이 계십니다. Aí eles vêm, que se recebe treinamento um pouco, aí eles voltam. 영혼을 향한 열심을 가지십시오. Mas, irmãos, realmente tem esse coração fervor para uma alma? 평신도도 이렇게 합니다. Até membros fazem isso. 마음에 담고 가십시오. Irmãos, realmente coloca esse coração, esse fervor nos seus corações. 그런데 교회 부임하고 나면 그런 열심이 사라지는 것을 많이 봤습니다. Mas quando esse pastor auxiliar vai para uma igreja razoável e se torna titular, será que ainda você continua esse fervor no seu coração? 저는 거기에서 제 모습을 다시 한번 점검합니다. Aí que eu avalia, reflete a minha vida. 내가 전문 직업인으로 전락하는 건 아닌지, Será que eu me tornando cada vez mais como pastor pela profissão? 교회가 좀 성장하고 내가 먹고 살기 좋아지면 그렇게 주자는 건 아닌지, Será que eu estou andando esse caminho e a igreja crescendo, assim, recebendo maior tratamento? É isso é minha vitória? 가끔 어떤 분이 저한테 이렇게 말합니다. Tem uma pessoa que fala assim, 당신 혼자 목사니까 혼자 모든 존경받고 좋겠네요. na sua igreja o pastor é único, você então é festa, é só você que é pastor, você que manda, desmanda tudo. 그건 전혀 모르는 이야기입니다. Irmão, essa pessoa não me conhece, não conhece minha igreja. 제가 가는 부담감이 얼마나 큰지 모릅니다. Eu tenho um peso, fardo muito grande. 그들의 헌신을 보면 제가 마음이 부끄럽습니다. Porque eu vejo cada dia realmente essa obediência total, radical dos membros. 그들의 수고를 보면 제 마음이 부끄럽습니다. Realmente eu até me sinto envergonhado ver essa dedicação dos membros. 그래서 교회에서 흔히 한국 목사님처럼 권위적으로 있을 수가 없습니다. Por isso, na minha igreja, eu não posso ficar como autoritário. 겸손하지 않을 수 없습니다. Eu tenho que ser humilde mesmo. 모든 사람에게 감사합니다. 감사합니다. 해야 Tem que falar, 됩니다. obrigado, obrigado. Tem que falar, agradecer para os membros. 저만 사례를 받기 때문입니다. Porque muito obrigado, você trabalhou, mas quem recebe sou eu. Obrigado. 저들은 자기 물질로 헌신합니다. Porque ele serve ainda pagando. 간혹 어떤 분이 와서 때 고맙다고 이야기합니다. De vez em quando, pessoas, membros, veem, pastor, muito obrigado. 아, 목사님이 어떻게 저희 집에 그런 걸 보내주셨어요? Pastor, muito obrigado, porque, pastor, como você sabe, porque deu esse presente para minha casa? 저는 보낸 적이 없어요. Não fui eu. Não é que eu que enviei aquele 그들의 presente. 순장이 가서 제 이름으로 전해준 거죠. Porque aqueles líderes, membros, entregaram esse presente em meu nome. 하나님이 받을 영광을 제가 가로채는 것입니다. Como se fosse eu estar roubando a glória que o Senhor deveria receber. Eu estava recebendo. 부끄러워지는 거죠. Aí eu tenho que agradecer. 저희 교회 장로님들은 버스를 운전하세요. Como disse, conselho de presbíteros da minha igreja, eles sempre se tornam motorista
no domingo. 한국 교회는 장로가 되면 사람들에게 존경을 많이 받습니다. Eu não sei aqui, mas a igreja Coreia Presbiteriana, ser presbítero é um status quo muito alto na igreja. 봉사의 현장보다는 교회를 경영하려고 하죠. Pastores não são servir, né, nos contextos, se tornar administrador da igreja. 재정 지출하고 도장을 찍습니다. Geralmente o que faz é paga pagamento, ele se assina, assim por diante. 마치 커다란 기업의 매니저처럼 이렇게 관리하죠. De acordo com o tamanho da igreja, como eles se tornam grandes administradores. 심지어는 교회 모든 직원들조차 관리합니다. E até eles empregam ou mandam embora funcionários da igreja. 커다란 장로님들의 사무실도 있습니다. E até tem grande escritório dentro, uma sala especial para conselho só. 저희는 아무것도 없습니다. Minha igreja não tem. 그저 커피숍 한쪽이 장로님들이 모이는 장소입니다. É todo lugar igual. Tem muitas mesas que, como aqui embaixo, lá uma das mesas o presbítero também senta. 그들에게 있는 곳은 현장입니다. É para eles, mas dá para ver o rosto deles como um anjo. 어떻게 하면 우리가 교회를 섬길까? E eles sempre pensam como nós podemos servir mais a igreja. 어떻게 하면 많은 성도들에게 섬김의 본을 보일 수 있을까? Como nós podemos ser modelo para essa congregação, esses membros. 그래서 대형 버스를 몰고 성도들을 모시고 옵니다. Por isso que eles que pegaram iniciativa e dirigindo o ônibus da igreja para pegar todos os membros que não têm essa condição de transporte. 저희 교회는 이것은 법은 아니지만 장로가 되려면 대형 버스 면허를 따야 됩니다. Isso não é obrigação, né, na minha igreja, mas na minha igreja quem ser presbítero, ele tem que ter a carteira D, né? Acho que D, né? Para dirigir o ônibus. 선배들이 그렇게 하기 때문에 Porque seus veteranos têm essa carteira, então você quer ser presbítero, então 성도들 버스에 데리고 와서 교회 앞에서 다 내릴 때까지 인사합니다. ainda eles recolhem todos esses membros, ele fica na frente da porta de ônibus, cada membro que desce, ele cumprimenta agradecendo, desce até o último freguês. 은혜 받으십시오 하고 Aí ele fala assim, hoje receba cheio de graça, cheio de graça. 군림하는 장로는 없습니다. Realmente eu respeito eles. 저도 지금 이러고 있지만 교회 가면 또 이래야 합니다. Eu tô assim aqui, né? Mas na minha igreja eu fico assim sempre. 위대한 동역자들이기 때문에 Eles são grandes cooperadores. 한 사람을 향해 그 마음에 열망을 가는 사람들 그들이 너무나 존귀합니다. Realmente a gente tem que honrar e respeitar aquele que realmente tem coração por causa de uma alma. 한국은 아이가 태어나면 아기를 안고 예배에 참여합니다. Na Coreia, quando nasceu um filho, criança, a pessoa tem costume de cultuar a criança no colo. 성도들이 많아지면서 아이가 울면 예배가 방해가 되죠. Quando assim a igreja é grande, quando criança chora, isso atrapalha, né, durante o culto. 그래서 유아실을 따로 만들었습니다. Por isso a gente fez um departamento de berçário separado. 커다란 모니터를 놓고 거기서 아이들을 안고 예배를 드리죠. Então, mães participam culto através da tela, né? E é assim que faz culto. 어느 날 저에게 한 집사님이 찾아왔습니다. Um dia diácono me procurou. 목사님, 유아실에 가봤더니 정말 너무너무 소란해요. Pastor, quando eu fui no berçário, realmente no berçário muito bagunça. 애들이 너무 시끄럽고 엄마들이 아이들 보느라고 예배를 드릴 수가 없어요. Muitas crianças, mães, perdem toda a atenção e não dá para cultuar direito. 그렇게 1, 2년 지나다 보면 그들이 정말 예배를 경험할까요? Se essas mães, realmente participam do culto durante um ano dessa forma, será que elas realmente conseguem adorar verdadeiramente? 육아할 때 가뜩이나 몸도 마음도 힘든데 아이들까지 떠들어서 예배 못 드리면 영혼이 병들지 않을까요? E como é difícil cultuar, ainda crianças gritando, chorando, imagina as suas almas. 제가 설교하면서 유아실에 가볼 수가 없지 않습니까? Porque durante o culto, como que eu vou descer, deixa de pregar e vou para o berçário? 그때 알았습니다. 아, 예배가 안 되겠구나. Aí que eu entendi, realmente era muito difícil cultuar essas mães no berçário. 그때 제가 물었습니다. 어떻게 하면 좋겠어요? Aí eu perguntei para aquele irmão, então, o que nós podemos fazer? 영유아부를 하나 만들면 어떨까요? 영유아부. Então, eles falaram assim, vamos fazer um berçário bem preparado. 거기서 보모 선생님들이 아기들을 다 봐주고 엄마들은 프리하게
예배를 드리는 거죠. Então lá tem outro tipo de professores, como se fosse babá. Pega todas as crianças, mães, e entra no salão e para cultuar. 그게 어떻게 가능하죠? Eu falei, como isso é possível? 아니, 요게벳이 모세를 그 어릴 때 키웠잖아요. Aí fala assim, mas isso é possível. Até Moisés não foi criado dessa forma de babá. 그 어릴 때 배운 신앙을 평생 잃어버리지 않잖아요. E assim que aprendeu a palavra de Deus, não é? Era sua própria mãe. 엄마들이 데리고 얼얼 할 게 아니라 아이들 예배를 가르치죠. Então, até criança a gente vamos da palavra. 제가 고민에 빠졌습니다. Mas isso era difícil para mim. 누가 일을 하나? Quem que vai fazer esse trabalho? 근데 그분이 계셨습니다. Mas aquela pessoa que deu esse problema, né? 당신 아이디어니까 당신이 해보십시오. Aí eu falei assim, como isso é sua sugestão, o que Chega- você faz? 제가요? Aí eu falei, eu? 하나님이 당신을 선택하셨나 보죠. Acho que Deus te escolheu para esse ministério. 그렇다면 해보겠습니다. Aí essa pessoa falou, ah é? Então eu vou fazer. 다음 주부터 사람들을 모으기 시작했어요. Essa pessoa começou a recrutar as pessoas. 아기들 돌볼 사람들. Quem quer cuidar das crianças? 다음 세대에게 모든 마음을 쏟을 사람들을 Quem que 모았습니다. realmente colocar seu coração de evangelho para a futura geração? 교사가 100명이 모였습니다. Reuniu 100 professores. 두 주부터 영유아부가 시작이 됐습니다. Daqui a 2 semanas assim diante, aí começou esse ministério. 그래서 저희 교회는 모든 아기들을 다 맡아줍니다. Por isso, a minha igreja, quem vem com a criança, deixa seu bebê recém-nascida com outras pessoas e toda mãe entra no salão de culto. 엄마들이 예배 참여하고 아이들을 다 맡깁니다. E mães cultua e confia essa criança na mão que realmente quem cuida com coração de evangelista. 담당 부모들이 아이들을 다 맡아서 아이들을 데리고 예배를 가르치고 말씀을 가르치죠. Mesmo que essas crianças que não entendem, essas professoras canta e fala de palavra e passa tempo junto. 영세부터 그 사역을 합니다. Começa isso desde nascimento. 그 아이들이 자라나서 지금 청년이 돼 갑니다. Agora essas crianças agora se tornaram adultos. 신앙의 대가 이어가는 거죠. Agora essa geração espiritual se continua. 그 한 사람을 통해서 하나의 거대한 다음 세대 사역이 시작된 것입니다. Por causa daquele diácono, realmente esse ministério iniciou e continuou. 저는 그분들에게 철저하게 위임합니다. Eu realmente entrego todo esse empossamento ao seu poder. 생각을 갖게 하시고 이 일을 하게 하는 분이 바로 하나님이시기 때문입니다. Porque Deus que chama, Ele que fortalece, Ele que sustenta, Ele fará através de sua vida. 그들은 직업인들이 아닙니다. Eles não são profissionais. 교회에서 어떤 사례도 받지 않습니다. Eles não fazem esse ministério pela profissão. 그저 다음 세대에게 자신의 모든 걸 주고 싶은 것입니다. Mas eles também fazem isso tudo pela vocação para servir a futura geração. 지난주에 3살짜리 아이가 저를 보고 패스트하는 걸 봤습니다. Esse domingo passado, tinha uma criança de 3 anos, aí me olhou e falou assim, pastor, 어떻게 나라니? falei, como você me conhece? TV에서 저를 보여준 것입니다. 목사님이라. Aí, essa criança apontou televisão, tela, porque professores ensinavam para essa criança desde, né, que é pastor. 3살짜리가 저에게 목사님 그랬습니다. Por isso esse bebê até me reconhecia pastor. 제 마음이 뭉클했습니다. Realmente eu fiquei emocionado. 저는 텔레비로만 볼 뿐인데 그분들은 그 아이들 한 명 한 명을 가슴에 품고 말씀으로 가르치는 것입니다. Pessoas desse departamento que servia, eles realmente cultuavam pela televisão, tela, mas como eles levavam coração seriamente para crianças. 아이하고 흔들면서도 마음이 부끄러웠습니다. Realmente eu cumprimentando e agradecendo pelo esse reconhecimento pela criança, mas ao outro lado, realmente eu fiquei encabulado. 그 선생님께 너무나 감사했습니다. Eu agradeci esses professores. 너무 그분들이 소중했습니다. São vidas preciosas. 여러분, 우리가 한 영혼을 향해서 열심을 갖는다면 그 대상이 어린 아이든 노년이든 간에 상관없습니다. 그것은 너무나 소중한 일입니다. Irmãos, se realmente pela uma alma, não importa a idade, mesmo sendo criança ou velho, pessoa idosa, não importa, a gente tem que colocar todo o nosso coração. 모든 위대한 사람들은 아이 때부터 시작한 것입니다. Nós sabemos muito bem,
tem que começar isso o mais rápido possível, desde criança. 저희는 그 영유아부를 세계 최고의 영유아부라고 이야기합니다. E a gente fala entre nós, né, minha igreja, aquele versário é o melhor versário do mundo. 아이들에 향한 소중한 마음이 있기 때문에. Porque nós temos essa preciosidade àquelas vidas. 그 영유아부에는 청년 선생들도 있습니다. 네? 청년 선생들도 있습니다. 청년. Lá no versário também tem rapazes, professores rapazes. 결혼도 아이도 낳아보지 않은 사람들입니다. Cara que nem casou, nem tem filho, mas é professor de lá. 기저귀를 갈아주면서 냄새를 맡습니다. Eles trocam a fralda, cheirando aquele todas as coisas. 처음에는 막 토하려고 그랬습니다. Eles estavam falando, né, no início, eles quase vomitavam. 지금 익숙하게 갈아요. Mas agora caras são doutores, é muito prático. 제가 물어봅니다. 어떠니? Agora eu pergunto, como se sente? 미리 훈련받아요. Eles falam assim, eu estou treinando ser pai já. 그럼 훈련비 내야 되겠다. Aí eu falo assim, então você tem que pagar treinamento. 비록 평시도지만 그들에게는 하나님의 심정이 있습니다. Mas nós sabemos até esses jovens rapazes têm coração do pai. 때론 목사인 저도 그들을 볼 때 마음이 부끄러울 때가 한두 번이 아닙니다. Sendo pastor, a gente olha esse tipo de membros. Isso faz a gente pensar outra vez no nosso ministério. 옆에서 다른 목사님들이 이렇게 말씀하십니다. Pastores meus próximos falam assim. 당신 제자훈련 때문에 성공했구만. Falam assim, você é um pastor bem sucedido por causa do discipulado. 성도들이 많이 모인다지. Tem muitos membros, né? 다양한 사역이 많아진다지. Tem muito tratamento. 그러나 그들이 모르는 게 있습니다. Mas eles não sabem. 저는 성공한 게 아니라 폭삭 망한 것입니다. Eu não sou bem sucedido, mas eu estou encalhado. 왜냐하면 그들 때문에 제게 주어지는 부담감이 있기 때문입니다. Porque eu faço esse ministério com esse grande desafio dia após dia. 저들은 주님께 받을 상급이 클 텐데 나는 과연 얼마나 상급이 있을까? Realmente, como eles vão receber esse galardão do Senhor? 자기 상을 미리 받은 것 아닌지 하는 부끄러움도 있습니다. E eu? Como eu vou ser? 우리는 직업인이 아닙니다. Irmãos, lembra bem, nós não somos pastores pela profissão. 우리는 목자입니다. Somos pastores mesmo. 양을 위해서 생명을 바치는 목자입니다. Aquele pastor que até arrisca sua vida pela ovelha. 진정한 목자의 가슴을 가지고 우리의 사역지에서 한 영혼을 향한 우리의 열정을 불사르는 것은 바로 하나님의 거룩한 사역입니다. Irmãos, com esse coração que a gente dedica nosso ministério para uma alma com toda a seriedade, então é nada mais grande ministério de obra de Deus. 단 한 사람에도 그런 사람이 있다면 우리는 이미 성공한 사람입니다. Irmãos, se você tem uma pessoa assim na sua igreja, seu ministério, então você já é vitorioso. 나를 통해 구원 얻은 한 사람이 있다면 우리 이미 성공한 사람입니다. Tem uma pessoa que realmente conhece Deus através da sua vida, então você é um pastor 나를 통해 extremamente sucedido. 나를 통해 하나님의 마음을 이해하는 한 사람이 있다면 난 이미 성공한 사람. Através da sua vida, pelo menos uma pessoa realmente entendeu e coloca seu coração diante de Deus, então você é vitorioso. 그들을 하나님이 내가 너를 안다 하실 것입니다. Porque Deus vai falar para você, eu te conheço. 우리 목사님들의 가슴 속에 그 소중한 불꽃이 함께 불타오르기를 바랍니다. Eu desejo que nos seus corações essa chama nunca se apague e cresça cada dia mais. 기억하십시오. 한 사람입니다. Lembra bem, irmãos, não esqueça, é uma alma. 당신에게 한 사람이 있습니까? Tem uma alma na sua vida. 그것이 우리의 성공과 실패를 좌우할 것입니다. Essa é uma pessoa que vai definir nosso ministério vitorioso ou derrotado. 예, 말씀을 들어주셔서 감사합니다. Muito obrigado. E aí, o que achou dessa mensagem? Foi edificado? Então coloca nos comentários o que você achou e quais as suas experiências. O Baú IPP fica por aqui e até mais. Tchau!